Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde para quem for estar assistindo aqui depois. Estamos ao vivo aqui no Facebook, TikTok e no Instagram. Já era para me ter vindo falar um pouquinho sobre esse assunto aqui antes, mas acabou que a correria do final do ano eu não consegui vir fazer um vídeo aqui mais completo. E eu recebi uma pergunta, né? Na verdade, uma das perguntas que as pessoas mais fazem é sobre essa questão de quantidades no final do ano, né? As pessoas têm uma preocupação muito grande com como que vai ficar, né? Porque chega agora nessas duas últimas semanas do ano, né? A gente tem Natal, né? Tem ceia, tem almoço de Natal, tem aí as comemorações amigo ocultos, as confraternizações, né? Por mais que a gente esteja em período de quarentena, muitas pessoas ainda tem esses encontros, né? E acaba mesmo que na própria casa faz algumas preparações diferentes e fica preocupado como que vai ser essa relação dessas festas do fim de ano aí, né? Com quem deseja ter o emagrecimento, quem deseja ter aquele corpo ali dos sonhos, né? Então eu vou bater um papinho aqui explicando um pouquinho como que funciona esses pontos aqui para vocês. Primeiro ponto, pessoal, é o seguinte, né? As pessoas têm muita preocupação na quantidade que vai comer, do que pode ou não pode. Tem muito aquele pensamento, o panetone engorda, nossa, a ceia vai me engordar. E na verdade, né, você não engorda, né, não é do Natal ao Ano Novo, né? O que faz você ganhar peso é tudo aquilo que você faz do seu Ano Novo até o Natal do próximo ano. Então aí é uma carga, né, de mais ou menos aí aproximadamente um ano aí do que você faz que vai interferir nesse ganho de peso seu, tá? Então a hora que chega agora nesse período do final do ano, se restringir, se proibir, não vai adiantar nada, só vai piorar a situação. O que tem que ser feito aqui é aprender, ter um controle, né, uma conexão muito grande com o seu corpo e com os seus objetivos, tá? E por que eu falo essa conexão com o seu corpo? Porque você tem que entender o que para você faz sentido em relação à alimentação, tá? A gente vê muito a questão de comida, né, como algo assim, tudo que é mais gostoso engorda, não pode, é proibido. E a gente tem que quebrar esse pensamento, que eu até costumo falar que é um pensamento de dieta, né? De que o que é proibido não pode ser consumido, não cabe numa alimentação saudável, tá? Porque senão você não acaba tendo ali uma boa relacionamento, fazendo as melhores escolhas, o que vai fazer você ir vir direto nesse processo de emagrecimento, tá? Então cabe sim um panetone ali, uma farofa, um assado, uma batata assada, né? Um salpicão, uma maionese, que são às vezes comidas mais, né, comuns nesse período agora no final do ano, para poder conseguir fazer essa conexão aqui. Estão perguntando, tá tudo fora, todas as lives? Não entendi, Jucimara. Depois você me explica direitinho que eu não entendi. O que você quis comentar aqui que eu não entendi do TikTok aqui, a pergunta da Jucimara aqui no TikTok. Então, o que acontece aqui, pessoal, dessa conexão que eu falo? Você tem que entender, primeiro ponto, né? A gente tem a fome fisiológica, que é a fome que nos, né, que faz, né, a gente comer para nos manter vivo, né? Então, se você não atende ela, você vai começar ali passar mal. Então, vai ter uma dorzinha, um desconforto às vezes no estômago, vai bater uma fraqueza, uma certa enxaqueca. Essa é uma fome fisiológica e é a fome que a gente sempre deve estar atento. Por quê? Hoje em dia, a gente é muito influenciado a comer quando não está com fome. Então, a gente come por vários gatilhos ali que nos levaram, né, a tomar aquela decisão do ato de comer. A gente tem a fome, por exemplo, da visão, né? Que é o que acontece muito agora no final do ano. Por quê? Quando chega ali dia 24, né, dia 25 ali, esses 2 dias, praticamente, não sei a casa de vocês como que é, mas na maioria das pessoas é o tempo inteiro comida, 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 né? Então, desde cedo, às vezes já começa a preparar ali, né? As carnes que vão ser assadas. Então, isso visualmente, não só visualmente, mas também pelo olfato também, né? Pelo cheiro, você fica o tempo inteiro sendo estimulado a comer. Já observou quando chega nesse período, né? Você fica beliscando o dia inteiro, e a hora que chega no final do dia, você já tá ali com a barriga inchada, já tá com a barriga pesada de tanto
que comeu e nem percebeu o que comeu e a quantidade? Por quê? Você ficou o tempo inteiro sendo estimulado visualmente e pelo olfato também, tá? A fazer essas refeições. E isso fica muito próximo agora no final do ano, porque a gente tem muitos eventos acontecendo, tá? Outro ponto que acontece aqui, que é o que eu falo, por que não adianta se proibir e levar esse final de ano, essas comemorações do final de ano, como uma coisa sofrida, como um martírio, como uma coisa triste ali. Por quê? O final do ano, gente, o ato de se alimentar, de comer, ele tá muito mais relacionado que essa fome fisiológica. Ele também tem ali ligações emocionais junto. Natal, o que é o Natal? Final de ano, Réveillon ali para muitas pessoas. É momento de juntar com a família. E eu acredito muito que depois dessa pandemia ficou mais forte ainda às vezes essa conexão, esse momento prazeroso. Então esse ato de comer, ele vem relacionado também com essa questão de você tá ali com um momento social com a sua família, um momento de carinho mesmo, afetivo ali mesmo. E se você for pensar bem, desde pequeno, tudo que a gente faz para comemorar, que tem essa questão de sentimentos envolvidos, envolve comida junto. É festa de aniversário, é batizado, né? Festinha de 1 ano ali já tá em comemoração com o quê? Com comida, né? Então, se proibir, deixar de comer, deixar de participar ou levar como um sofrimento essas datas, você só vai piorar esse processo. Você vai ter cada vez mais dificuldade de conseguir levar ele adiante ali, tá? Porque você já vai estar entrando com esse sofrimento que tudo é proibido, que não pode, tá? Então, o que você tem que fazer? Ter essa conexão, parar pra pensar, peraí, calma, será que nesse dia eu tô comendo aqui tudo que eu tô comendo porque realmente eu tô com vontade de comer, porque faz sentido pra mim comer esses itens, ou porque eu tô sendo influenciado, porque eu tô sentindo cheiros, porque visualmente eu tô vendo alguém preparando essa refeição e aquilo ali tá abrindo o meu apetite, me dando vontade de comer aquilo, tá? E eu fiz até uma postagem no Instagram esses dias falando o que as pessoas normalmente fazem quando chega essa época, né? Extrapolam muito nas quantidades. Então não tem problema você, no final do ano, vai tomar sua cervejinha, sei lá, seu vinho, vai comer essas combinações um pouquinho mais calóricas, ou que às vezes não é de habitual você consumir todos os dias, não tem problema nenhum. O problema tá exatamente nas quantidades, no exagero, que vem por você não conseguir fazer essa conexão tão bem ali com o seu corpo e entender quando faz sentido pra você ou não. Que às vezes você tá comendo só porque é Natal, você tá comendo só porque tem que aproveitar, não é todo dia que faz, tá? Então tem que aprender a fazer essas conexões aí, esse relacionamento aí com o seu corpo pra você entender quando faz sentido ou não. E outro detalhe, às vezes as pessoas chegam, né, saem da rotina, é normal, por mais que você... Muita gente fala comigo assim, Nutri, mas eu quase não comi nada, eu não extrapolei, mas eu tô inchada, pesei, tô com 2, 3 quilos a mais, Nutri, eu engordei. Não, você não vai engordar 2, 3 quilos simplesmente em 2 dias, tá? O que acontece ali, que você tem sim um aumento de peso, mas esse peso é de inchaço, tá? É porque às vezes você vem com uma alimentação comendo tais coisas ali, e a hora que chega nesse período, você saiu da sua rotina alimentar. Você comeu ali um pouquinho a mais em excesso de carboidratos refinados, isso aí faz sim ter uma distensão. Alguns alimentos, né, que nesse período a gente utiliza muito, como essas frutas secas, né, as ameixas ali, né, que são frutas que são bem utilizadas nesse período, são itens que são de mais difícil digestibilidade, né? Então isso faz com que você tenha um inchaço, mas não é gordura em si que você ganhou. Você realmente está um pouquinho mais inchado, porque você mudou seu comportamento alimentar, né? Às vezes você não era acostumado, você come, às vezes sua última refeição é 7, 8 horas da noite. Aí tem a ceia que você come lá, sei lá, 1h da manhã você ainda tá comendo, né? Isso aí pro seu corpo vai reagir de uma maneira diferente, tá? Então é normal sim ter esse inchaço, não é gordura que você adquiriu ali, é um inchaço através da alimentação, do excesso às vezes de açúcares, né, do excesso de carboidratos refinados que rolou nesse período aí, tá? Então tem que aprender a fazer essa conexão, essa observação para você conseguir definir as quantidades ali da comida para você. Uma dica que eu dou que é muito importante é você estar bem alinhado, né, com o seu objetivo, do porquê.
Porque se você não tiver como prioridade, né, ter uma alimentação saudável, como prioridade, né, seu objetivo de emagrecimento, se isso ainda não ficar claro que é prioridade para você, você sempre vai desistir e abandonar esse processo. E tá tudo bem se para você não é uma prioridade agora, tá? E isso que falta a gente entender muitas vezes é esse esquema aqui. Que às vezes você começa nesse processo e fica, eu tenho que emagrecer, mas ali naquele momento pra você ainda não é algo que é tão não é prioridade, não tá claro pra você que é importante isso. Por isso que você vive indo e vindo nesse processo, que você desiste, que a hora que chega um momento assim, igual final de ano, você abandona tudo e começa a extrapolar na alimentação, né? Então o problema não tá em você comer um panetone, mas tá em você abandonar esse processo depois, achar que tá tudo perdido. Então acabou ali de passar por esse período, vai lá e pesa, viu que tem 2 quilos a mais na balança, aí já fica assim, meu Deus, tá tudo perdido, né? E agora, o que eu vou fazer, né? Eu perdi tudo aquilo que eu vinha trabalhando, que eu vinha fazendo para ter uma alimentação saudável, agora não adianta mais nada, chuta o pau da barraca, né? Então é isso aí que a gente tem que ter essa noção. Não é o que você faz só nesse período, mas é aquilo que você vai fazer com constância de tempo, por mais tempo. Tem isso como um estilo de vida mesmo, né? Ter esse controle alimentar, né? Esse controle dessas quantidades como estilo de vida. E lógico, vai ter sim aquele dia que você às vezes vai comer mais um pouquinho a mais do que você, né, já tá saciado, porque tá gostoso, porque dá vontade de comer um pouquinho a mais. E vai ter esses dias sim. O que não pode é quando isso vira uma coisa que foge do seu controle, né? Você acaba comendo esse pouquinho a mais ali e come excessivamente para depois ficar empantufado, depois fica se arrependido de ter consumido aquilo, de ter feito aquela alimentação. E comida, pessoal, ela sempre tem que ser prazerosa. Comer é prazeroso, tá? E o problema é que às vezes a gente não enxerga esse prazer em coisas que, né, fazem parte da nossa rotina. Às vezes a gente não sente prazer em comer um prato de salada com arroz, né? A gente sempre está associando isso com comida de dieta, como coisa sofrida, martírio, que é obrigação, eu tenho que fazer. E a gente começa a direcionar que o que é prazeroso é comer uma barra de chocolate toda sozinha. Tá? Então a gente tem que começar a entender que cada alimento tem seu sabor diferente. Eu até falo muito, igual por exemplo, entre um brigadeiro e uma maçã, qual que é mais saudável? Se eu trago aqui pra você um brigadeiro e uma maçã, eu te pergunto, qual desses dois alimentos é mais saudável? Aposto que muitas pessoas vão pensar no seguinte, a maçã é mais saudável. Por quê? Porque a gente tem esse pensamento, né, que a maçã é natural, que a maçã não tem açúcar, que a maçã ali não é doce, e o doce é proibido, o doce é o vilão, o brigadeiro engorda. Só que, se você for analisar, se você consumir ali umas 10 maçãs e comer um brigadeiro, né, a mais na sua alimentação todos os dias, um brigadeiro ou 10 maçãs, as 10 maçãs, elas vão poder também ali promover o seu ganho de peso, tá? Porque no final das contas, ela tem um pouquinho mais de fibras do que o brigadeiro, por exemplo? Tem. Só que no final das contas, se você comer 10, ela vai ter mais calorias. Então, o que influencia isso aqui é a quantidade que você vai estar consumindo e a qualidade nutricional. Se a gente for avaliar mais a fundo ali, o que é a diferença do brigadeiro com a maçã? O brigadeiro ele vai ter um pouquinho menos de fibras, ele vai ter um pouco mais de carboidratos e de gorduras do que a maçã ali, por exemplo, tá? Então ele vai ter um carboidrato diferente. Por ele não ter tanta fibra, ele vai ser absorvido muito rápido, vai dar pico de glicose. Então ali, às vezes, para você ficar consumindo ele isoladamente em alguns momentos, então vamos supor, agora, umas 8h30, você comer um brigadeiro sozinho agora à noite, o seu corpo vai ter uma dificuldade um pouquinho a mais para metabolizar. Por quê? Esse horário, o nosso ciclo circadiano, né, o funcionamento normal do nosso corpo, ele tende a começar a entrar para um sistema de repouso, vamos dizer assim. Então ele não vai metabolizar, absorver tão bem carboidratos. E esse refinado aí, ele vai dar um pico de insulina muito grande nesse período agora, tá? O que não seria tão legal pra gente estar fazendo diariamente, tá? Então, o que manda muito na questão do emagrecimento aí é a gente aprender a fazer as estratégias, as combinações certas para esse processo. E tirar esse pensamento que, o brigadeiro é mais gostoso que uma maçã, né? Só que ele é proibido.
Cada um tem um sabor diferente. Às vezes pra você gosta mais de uma coisinha mais, né, prefere o sabor do brigadeiro, mas a maçã também, ela tem o seu valor nutricional e o brigadeiro tem o dele, tá? O que vale ali, o que você tem que aprender é a hora do momento certo de utilizar, porque não adianta nada você se proíbe do brigadeiro, mas aí no final das contas você tá comendo o excesso de maçãs, né? Vamos dizer assim. Isso aí no final das contas, no balanço ali, vai ser excesso de calorias e que vai sim também promover o ganho de peso, tá? E esse que tá o problema, né? Que a gente tem essa preocupação tão grande. E muitas vezes o que as pessoas precisam não é fazer uma restrição calórica, não é contar calorias. O que elas precisam é ajustar a qualidade dessa alimentação, é aprender a observar quando ela realmente está com fome ou não, se ela está sendo influenciada por algum gatilho a fazer aquela escolha alimentar que ela está fazendo, tá? É isso aí que precisa ser conectado primeiro, né? Aprender ter essas percepções aí do que realmente faz sentido ou não nessa alimentação. Por quê? Senão vai ficar fazendo refeições ali, só por fazer, sem propósito, sem estratégia nenhuma, o que vai estar atrapalhando com certeza esse processo de emagrecimento. E a hora que chega nesses momentos, igual o final do ano agora, que vem um leque, né, uma chuva de comida, não sabe como fazer, não sabe como reagir, ou é 8 ou 80, ou não come nada, ou come e come tudo de uma vez, extrapola com tudo na alimentação. Então, o que acontece muito no final do ano é justamente isso, tá? E depois fica aquele pensamento, né? Nossa, eu engordei por causa do Natal, mas você já chegou no Natal aqui já com algumas questões do quesito alimentar que precisavam ser trabalhados, né? Então é isso que rola aqui, não é simplesmente que o que você comeu aqui no Natal que tá fazendo você ganhar esse peso em excesso aí, tá? Então o que acontece aqui também? Outro detalhe que eu vejo muito, as pessoas quando vai chegando no final do ano, então a hora que dá ali setembro mais ou menos, começa a fazer os projetos verão, né? Então começa a fazer ali, se proibir, se restringir, tirar as coisas da alimentação, porque quer chegar ao final do ano que com shape legal, quer passar o final do ano, né, as festas de final do ano, as férias, com shape mais sequinho e tal, né, então tudo bem, né, a gente tem que querer mudar, evoluir sim. Só que faz isso com prazo de validade, já faz pensando no Natal, eu tenho que segurar minha boca agora, né, eu vou fechar agora minha boca, porque a hora que chegar o Natal, para mim poder comer o panetone, que eu gosto tanto, para mim poder comer os doces que a minha tia faz, o pavê, não sei o que. Tá vendo como? Olha esse pensamento. Se restringe, se proíbe, faz uma coisa ali, né? Uma dieta ali, pensando num prazo para começar e um prazo para terminar. Pensando em depois, a hora que chegar no Natal, no final do ano, que vai poder extrapolar, para poder fazer tudo o que quiser, na hora que quiser, para comer em excesso. Olha que pensamento desajustado. O que essa pessoa deveria fazer? Não, eu vou aprender a controlar, né, minha alimentação, aprender a avaliar quando eu tô com fome, a fazer as estratégias certas, as combinações certas dos alimentos, porque a hora que chegar no final do ano, eu vou conseguir aproveitar melhor, né, esse período, que vai ter sim as comidas diferentes, vai ter as confraternizações, eu vou sim participar de todos, vou comer um pouquinho de cada coisa, mas eu vou comer com controle. Para que no início de 2021 eu ainda continue com essa mesma linha de pensamento e continue mantendo meu corpo ideal e cada dia mais melhorando, né? Então por isso que o processo de emagrecimento, muitas vezes as pessoas começam, desistem, começam de novo, ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso. Por quê? Justamente porque não muda esses pequenos pensamentos que vêm lá atrás, entendeu? Então por isso que às vezes fazer simplesmente uma dieta, né, não é a coisa mais indicada. Você precisa sim aprender a lidar com outros pontos ali. E eu até faço, né, porque o que acontece? Esse passo a passo, a gente tem que aprender ele, né? Em uma consulta só não aprende. Então, por isso que eu tenho um método de emagrecimento onde a gente faz toda essa evolução. E, a pedido de algumas pessoas, né? E como uma forma de dar um brinde também, eu vou estar abrindo uma turma menor em janeiro agora, onde a gente vai ter encontros semanais, então vai ser 30 dias ali, vai ter uns cursinhos ali, umas aulinhas ensinando essas combinações alimentares,
tudo em janeiro. Só que quem quiser participar, o que acontece? Entra no meu canal do Telegram, então no link do meu perfil aqui do TikTok, né, aqui do Instagram, tem essa questão tem esse link lá, que vocês podem fazer a inscrição, entrar no grupo do Telegram, porque a hora que abrir essa inscrição, para vocês já ficarem sabendo para participar lá, tá bom? Então, o que acontece? Tem que ter esse aprendizado todo. E o que eu vejo que as pessoas fazem é simplesmente ali, faz uma restrição por conta própria, vê aquilo que às vezes vê na internet que é o que dá mais certo, né? E não levam depois adiante esse processo. Por quê? Não abriu essa mente, tá com um pensamento muito de dieta, que tem alimentos, pensando ali que tem alimentos proibidos, tem alimentos que não podem ser consumidos, e não é assim que funciona um processo de emagrecimento. Porque se fosse, né, quando eu faço uma enquete aqui perguntando quem já tentou emagrecer, quem tá tentando ainda de novo, se fosse simplesmente fazer isso, não teria tantas pessoas buscando o emagrecimento. Todo mundo já estaria o quê? Magrinho ali, né? Já estaria todo mundo ali muito bem resolvido. Por quê? Falta mais coisas para serem trabalhadas ali por trás disso aí. Então, no final do ano agora mesmo, eu citei aqui para vocês um exemplo de um pensamento sabotador, de uma crença limitante que existe, né? A crença de que eu vou fechar a boca agora para o final do ano eu poder abrir. Olha que pensamento, né? Sendo que a hora que você vai abrir ali de novo, você vai acabar comendo em excesso, vai abandonar o processo do emagrecimento e vai reconquistar aquele peso perdido todo novamente ali, tá? Então a gente tem que ter essas atenções aí nesse ato de comer, observar bem direitinho todos esses pontos aí, porque senão vai ficar indo e voltando nesse processo aí. Então, pra gente aprender essas quantidades, a gente tem que aprender, primeiro, se é prioridade agora pra você esse emagrecimento, tornar esse emagrecimento uma prioridade pra você, aprender a trabalhar, né, vontade de comer, identificar se você tá com vontade, se faz sentido, ou porque se você tá querendo comer só porque tem alguém ali te oferecendo, ou só porque você tá vendo alguém ali, preparando aquela refeição, né? Vendo alguém comendo e você ficou com vontade, desejo de comer também. Então a gente tem que trabalhar todos esses pontos aí. Então, para observar isso, para aprender essa quantidade, tem que aprender essa autoconexão, aprender a fazer as escolhas e as combinações alimentares ali, tá? Para você não ficar sempre dependente de uma quantidade certa ali, de um papelzinho te dizendo o que comer ou não. Porque esses papéis, né, essas dietas, elas são estratégias que você vai fazer por um período de tempo. Mas o restante, fora desse período ali que você tá dando um gás nessa perda de peso, você tem que aprender a se conhecer, você tem que aprender a caminhar sozinho. Um processo de emagrecimento, a gente tem que aprender a caminhar sozinho. Você não pode ficar sempre dependente de um papel, de uma dieta. Eu só consigo se eu tiver uma dieta com as quantidades, né? Então, opa, peraí, tá errado. Então, você vai ficar o resto da vida dependendo de alguém falando que você tem que comer ou não comer ali. Você precisa aprender a ter essa independência, essa liberdade, né, das escolhas alimentares ali, tá? Isso deve ser trabalhado, deve ser ensinado. E não vai ser de um dia pra noite. Então, tem um esquema ali que você tem que ir colocando aos pouquinhos esse passo a passo. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, eu passei só para dar essa informação rapidinho aqui, falar um pouquinho sobre esse assunto aqui para vocês, tá? Sobre essa questão de quantidades, como que fica. É um processo, não tem fórmula mágica ali para conseguir ter um melhor resultado nisso, tá? É um processo de aprender a se conectar com o seu corpo. E fica tranquilo, quem aí ganhou excesso de peso, é peso que você tá, né, tá com excesso de peso na balança, mas não necessariamente isso aí é gordura que você ganhou. Ninguém ganha 2 kg de gordura apenas com uma ceia de Natal, tá? Então, dicas, se hidrate adequadamente, volte a fazer atividade física, tá? Consuma, por exemplo, chá de gengibre, para ajudar nessa questão da digestão ali, para aliviar esse inchaço que fica. Isso é normal, tá? Pensa só pra você ver, você tinha uma rotina alimentar, de repente chegou o final do ano, mudou essa rotina alimentar, seu corpo ele ainda não tá conseguindo, né, lidar com tudo aquilo, tá? Então dá tempo ao tempo, não se desespera. Um grande problema nesse processo é que a gente quer resultados para ontem, então a gente se desespera, a gente fica chateado porque o resultado não tá sendo rápido no dia, no momento que a gente quer, né? E isso só atrasa. Enquanto a gente entende, aprende a esperar o nosso tempo, a lidar com o nosso tempo, tudo ali fica mais tranquilo, ok?
Beijo, pessoal, e até a próxima.